com o José Eduardo Carneiro Queiroz, que é sócio-diretor do Matos Filho. José Eduardo, obrigada por conversar com a gente sobre um tema que é super importante para a Egon Zehnder e eu acho que para a maioria de nossos clientes e tenho certeza que para vocês também, né? Um dos motivos pelos quais a gente queria conversar com você é que a gente acompanhou recentemente a última eleição de sócios aqui do Matos Filho e 80% dos sócios eleitos eram mulheres, o que nos chamou muita atenção de forma positiva, né? Então, como a gente quer falar sobre lideranças femininas e como é que essas lideranças se desenvolvem em diferentes segmentos, inclusive no segmento jurídico, a gente queria perguntar para vocês, isso é comum tantos sócios serem eleitos, tantos sócios mulheres serem eleitos numa só eleição, ou isso vem acontecendo com mais frequência mais recentemente? Bem, Angela, primeiro queria agradecer o convite por estar falando com vocês. Para mim é um prazer falar desse assunto, que é um assunto que interessa, né? A gente tem trabalhado bastante. Você mencionou o exemplo da eleição de sócios, que foram 9 sócios eleitos esse ano, dos quais 7 eram mulheres, 7 são mulheres. Não foi uma coisa específica, então não tem por trás dessa eleição uma questão de cota, uma questão de falar a gente quer propositadamente aumentar o nosso percentual, foi uma coisa natural. A gente tinha pessoas, né, nesses diferentes grupos, né, o processo de eleição de sócio aqui ele começa primeiro por uma discussão de em que grupos precisa fazer sócio. Perfeito. Para depois olhar para as pessoas. Então, realmente não tem assim uma orientação a partir da pessoa, a partir do gênero, a partir de qualquer coisa. Mas eu acho que o que tem por trás disso? Tem uma quantidade grande de profissionais, mulheres, que estão aqui ao longo do tempo e que estão conseguindo percorrer esse tempo todo. Aqui no escritório, ele varia entre 9 até 14 anos, da pessoa que começa saindo da faculdade até chegar à sociedade, que a gente está conseguindo reter. Então, a gente está conseguindo não perder essas pessoas. E aí eu acho que tem sido fruto de algumas coisas que a gente tem feito. Falado mais abertamente do assunto, né, reconhecido que se a gente quer ter um ambiente melhor na questão de gênero para o desenvolvimento das mulheres, tem algumas coisas que a gente tem que fazer, algumas políticas que podem ajudar esses profissionais a se desenvolverem, e aí você tem um resultado. Acho que é muito um trabalho que ele começa na base, começa na seleção. Nas faculdades de Direito hoje, a gente tem entre 60% e 70% de alunas mulheres. Na saída da graduação? Logo no começo, quando sai na graduação, que é o ponto que a gente tem o maior número de contratação. Uhum. Então a gente vê que também na nossa contratação esse percentual mais ou menos se mantém, é um grupo majoritário já há muitos anos, mas talvez o esforço nosso é como é que eu demonstro para esse grupo, né, esse pool de talentos, que é um lugar que onde, de acordo com a realidade da mulher, tem algumas demandas talvez mais específicas por conta da sociedade, por conta que a mulher ainda tem na família, né, por conta do contexto que a gente ainda vive, como é que, como instituição, eu consigo lidar com isso e, ao mesmo tempo, fazer com que ela tenha um desenvolvimento profissional que funcione até poder atingir a maturidade aí como sócio. E você tem visto isso como algo regular dentro do ambiente jurídico brasileiro? Ou talvez vocês, Matos Filho, têm feito algumas coisas diferentes de outros escritórios ou de outros ambientes jurídicos? Eu acho que o ambiente jurídico é ainda um ambiente muito conservador. Então, pensando assim na profissão como um todo, uma série de temas são novos para a profissão. Assim como eu acho que o Brasil, também comparado com outros países, vai estar eventualmente um pouco mais atrasado, a profissão, né, do advogado ainda é uma profissão muito tradicional, muito conservadora, que tem um viés de gênero ainda muito, se a gente pensar nas grandes referências profissionais... São masculinas. São masculinas, né? O estereótipo talvez ainda seja o estereótipo masculino. Eventualmente pode ter clientes que ainda têm essa percepção, mas que é uma coisa que está mudando e está mudando rapidamente. Quais foram para vocês os maiores desafios de desenvolver mais sócias mulheres aí no decorrer dos anos? O desafio é trazer alguns assuntos para a mesa e não vê-los como tabu. Vou dar exemplo de um assunto concreto, então a questão da licença maternidade. Sim. As mulheres elas vão ser mães. Né? E na sociedade brasileira, a gente pode até discutir assim, como evoluir, uma coisa de ter uma licença parental, que seja metade o homem, metade a mulher, acho que deveria ser um caminho de evolução, mas não é uma realidade hoje. Está longe para a realidade brasileira ainda. Está muito longe. Então a gente sabe que recai mais na mulher. E você tem notado que tendo agora, talvez mais recentemente,
mais sócias, mais sêniores, esse exemplo, ele reflete e causa um impacto positivo nas gerações mais novas? Eu acho que certamente causa. Então você tem uma quantidade maior de sócias também em diferentes áreas. Uhum. Então eu começo a dar caminho para pessoas que estão em grupos diferentes aqui dentro do escritório. Eu começo também a ter experiências diferentes. Você fala com sócias de diferentes idades, elas vão ter tido experiências diferentes. E você sendo sócio-diretor e agora tendo mais líderes, eu imagino, dentro das diversas áreas do escritório, do sexo feminino, isso muda alguma coisa na dinâmica do escritório, ter mais mulheres, mais sêniores, ou não? Não, eu acho que muda em algumas perspectivas, mas muda em outras. Pessoalmente, eu sempre trabalhei, né, com mulheres, advogadas, nos times que eu trabalhava mais perto, tudo. Acho que sempre foi uma boa experiência, como tive boa experiência também trabalhando com homens. Onde eu acho que muda, quando você começa a ter o grupo maior e na liderança, você traz pautas mais naturalmente para a discussão. Acho que aí você tem uma diferença muito importante. A gente fala do empoderamento, acho que acontece mesmo um pouco do empoderamento. E você sente que essas tuas sócias, elas têm vontade de assumir papéis de liderança aqui dentro do escritório? Às vezes é um outro estereótipo, fala assim, não, mas é que a mulher ela não quer liderar tanto. Eu não vejo isso. Acho que ela quer liderar estatisticamente na mesma proporção que os homens querem liderar. Tem homem que não quer liderar também. Tem homem também que não quer ter necessariamente um protagonismo como tem a mulher. Não acho que tem nada de errado numa coisa ou noutra. Onde eu acho que tem uma confusão é quando você olha e fala, por conta do gênero, isso vai se manifestar com menor intensidade ou com maior intensidade. Isso eu acho que não tem, eu pelo menos não consigo ver nenhuma demonstração prática de que isso seja verdade. Você mencionou em alguns momentos retenção. O que exatamente vocês têm feito no que diz respeito à retenção de mulheres aqui no Matos Filho? Acho que o que a gente mais tem feito, o que mais pode ser feito, é ter uma agenda de colocar esses temas na pauta, de ter esse ambiente onde se discute, onde se quer avançar. O próprio posicionamento faz um ambiente, eu imagino, muito mais receptivo, né? A mulheres, já que essas mulheres vão sentir que existe esse tipo de conduta e postura por parte do escritório, né? Eu acho que é receptivo. Acho que, por outro lado, a gente sempre tentou fazer de um jeito aqui que fosse um jeito construtivo. Acho que dentro de uma organização, o caminho de confronto, acho que uma coisa é você encarar os problemas, mas se você gerar um confronto, um atrito muito grande, aí acho que o caminho de desenvolvimento ele acaba sendo mais difícil. Então a gente sempre tentou pegar um jeito construtivo, tanto quando a gente lançou institucionalmente, né, uma iniciativa nesse tema das mulheres, a gente escolheu aquela iniciativa da ONU, o He4She, para participar também e apoiar externamente. E tinha um simbolismo da maneira que eles pensam, que é falar o seguinte, olha, é uma conversa que não é só uma conversa das mulheres, os homens têm que vir junto. Você mencionou agora o He4She e acho importante você trazer isso porque, não sei se você sente isso aqui dentro do escritório, mas o patrocínio masculino também de alguma dessas iniciativas, a gente tem visto como fundamental para fomentar o desenvolvimento de mulheres líderes em todos os segmentos. Você mencionou que o ambiente jurídico ele ainda é muito masculino, principalmente daquelas figuras talvez mais conhecidas e emblemáticas. O quanto que você acha que talvez os homens dentro desse ambiente jurídico estão fomentando o desenvolvimento de mulheres? Eu acho que eles estão ainda começando. Eu acho que não é um assunto que está começando a entrar na pauta, está começando a ficar mais claro. E aí eu acho que é uma consequência também, né? O que eu acho que é importante como gestor, como liderança, as pessoas pensarem. Eu tenho que promover talento, eu tenho que promover chance para as pessoas boas se desenvolver. Agora, eu não posso ignorar, né, que as pessoas elas vão encontrar barreiras diferentes, obstáculos diferentes, vão precisar de apoios diferentes, inclusive pela temática de gênero. Né? E vale para outras temáticas aqui, vale para a temática de diversidade em geral. Então vale para a questão LGBTI, vale para a questão racial no Brasil, pode valer para temas religiosos, para temas, né, dos portadores de deficiências, tem uma série de coisas, mas eu acho que a liderança ela tem esse papel de ser um sponsor.
E dentro do segmento jurídico, talvez esse funil que vai ficando mais estreito à medida que as mulheres vão ficando mais maduras, dentro desse ambiente, o que é o fator talvez preponderante que faz com que as mulheres desistam de uma ascensão maior da carreira? É a maternidade? É ainda um ambiente muito masculino? O que é a tua percepção? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que a questão da maternidade, da família, de um modo geral, acho que ainda, e olhando muito para a realidade do Brasil, recai em cima da mulher um papel social que diz respeito à maternidade e à família, que ele é desproporcionalmente maior do que o do homem. Alguma mulher, você vê alguma mulher dentro do ambiente, do universo jurídico, que tenha tido um papel talvez de precursora ou um papel mais emblemático que sirva como uma referência para outras mulheres? Se a gente pensa Carmen Lúcia, ou assim, tem alguém que te chama a atenção? Tem uma geração muito talentosa. Eu não vou nomear ninguém para não ser injusto, né? Mas de sócias, de advogadas, que estão às vezes também no setor público, né? De juízes, de promotoras, de procuradoras, que estão nessa faixa de 40 e poucos anos de idade, que essas estão sendo mais role model para quem está vindo. Por quê? Porque elas já conseguiram fazer uma adaptação melhor de como elas conciliaram. Tem muito destaque, mas tem também esse outro lado, e acho que formam um exemplo que é muito legal. Talvez se a gente olhar para as gerações um pouco mais atrás, são exemplos que tinham alguma distorção. Tinha que abrir mão de mais coisas. Eu acho que sim. Mais alguma mensagem que você acha importante deixar? Olha, acho que eu falei um pouquinho, mas o que é mais importante nessa iniciativa, né, para as organizações que querem ter isso, é colocar o assunto na pauta. Quando eu estava começando a fazer isso aqui no escritório, eu fui conversar com um amigo meu que é sócio do escritório estrangeiro, que tem há muitos anos uma coisa de diversidade, um grupo de mulheres superativos. Eu fui conversar com ele para entender o que eles faziam. Ele falou: a gente faz esse monte de coisa, mas isso aqui nunca vai ter uma receita. Então, só o fato de você falar que é importante, que você quer melhorar, que você vai dar atenção genuinamente, você vai ter um grande desenvolvimento. Agora vai haver coisas que vai dar certo, que vão dar certo, outras vão dar erradas, outras você vai fazer, vai ter resistência, você vai ter que mudar a estratégia para depois voltar no assunto. Mas se você constantemente coloca esse assunto, tem uma conversa aberta e acha assim honesta sobre o assunto, vai melhorar o ambiente. Acho que isso que a gente está vivendo aqui no escritório mostra muito isso. Que bom. A gente agradece muito pela conversa e realmente as iniciativas de vocês eu acho que estão à frente do que a gente tem visto em geral no segmento jurídico aí no país. Obrigada. Eu que agradeço, gostei do papo. Que bom, nós também.